General, o nosso público gosta muito de falar sobre a Amazônia. O senhor foi comandante militar da Amazônia. Falando de geopolítica agora, como é que o senhor vê essa questão, a questão da... O pessoal fala em Nova Antártida, o pessoal fala em internacionalização ou negação de uso da Amazônia. Quais riscos o senhor vê em relação à Amazônia? Tem a questão das reservas indígenas, a questão dos garimpeiros. Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu sempre que começo a falar da Amazônia, eu lembro aqueles que estão ouvindo que a Amazônia é gigantesca, né? São total de 7 milhões de quilômetros quadrados, 7 a 8 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e 300 são a Amazônia brasileira. E ela não está à venda, ela não vai ser negociada. A Amazônia brasileira é do Brasil. Quem tem que cuidar da Amazônia brasileira é o Brasil. E nós realmente cuidamos muito bem da Amazônia brasileira, e as acusações que fazem sobre o desmatamento da Amazônia, elas são justificadas, elas existem, as queixas, e nós reconhecemos. Tanto é que já no governo do presidente Bolsonaro foi criada praticamente uma instituição sob comando do vice-presidente da República, um Conselho Nacional da Amazônia Legal, exatamente para institucionar com maior rigidez, com maior efetivo, maior verba, esse cuidado com a Amazônia. Realmente, isso aí, até por influência de pandemia, o final desse Conselho Nacional, ele não apresentou resultados que nos orgulhem. Mas nós passamos a conhecer mais sobre a Amazônia e não vamos interromper esse cuidado. O que nos estranha é que há uma narrativa criada de que foi um desastre o Conselho da Amazônia. Não foi. O Conselho da Amazônia não foi nenhuma glória, mas também não foi nenhum fracasso. Que nós fizemos uma operação com as Forças Armadas lá, nós mobilizamos o IBAMA, mobilizamos o INCRA, o plano de saúde do SUS para a Amazônia, colocamos muita gente lá, o INCRA, isso tudo foi mobilizado para trabalhar em proveito do Conselho Nacional da Amazônia, e nós tivemos muita coisa acontecendo. Inclusive, uma grande conquista foi descobrir o DNA da madeira que é retirada da Amazônia. Então, hoje, a madeira que é interceptada sendo retirada da Amazônia, a gente consegue saber de onde ela foi retirada, quem retirou e quem comprou. Então, isso é muito importante e vai servir muito daqui para frente. E existe a ideia de manter essa situação, de cada vez mais patrulhar a Amazônia. Existem algumas queixas, por exemplo, garimpeiro, ladrão de madeira, são esses que usam a Amazônia para retirar madeira e contrabandear isso. Nós criamos algum constrangimento para determinados embaixadores que foram conosco à Amazônia e que receberam de nós umas placas de madeira onde constava a origem dessa madeira, para onde ela foi exportada, e mostrando que muitos dos países que se queixavam desse desmatamento eram os países que compravam a madeira. Então já ficou uma situação constrangedora para alguns embaixadores que tinham comparecido. Isso vai continuar a acontecer. E nós pretendemos dar maiores condições de vigilância e queremos terminar com essa história de roubar madeira da Amazônia. Como? Usando melhores radares, melhores meios de interceptação. A Amazônia é gigantesca. Onde ocorre o desmatamento é na área este da Amazônia, onde existem estradas capazes de escoar esse material ilícito. Todo o material ilícito que é retirado da Amazônia só consegue ser retirado por estradas. E as estradas só existem na Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental, o estado do Amazonas, por exemplo,
pô, ele é totalmente verde. Né? Você voa de Manaus até Tabatinga e não vê sinal do ser humano, a não ser dentro dos rios, porque eles são escondidos pela rede vegetal, que no caso da Amazônia Ocidental é extensa, é extremamente volumosa e ela é protegida, ela é uma proteção para a Amazônia. Existe um interesse mundial de colocar a Amazônia como a grande vilã do meio ambiente no planeta. Isto é uma inverdade e chega a ser um ato totalmente fora do que se pode esperar da comunidade internacional. Porque existem países que têm pavor do Brasil ser o que é como celeiro do mundo em termos de alimentos. O nosso agronegócio é poderoso. E existe interesse no mundo de terminar com essa produção brasileira, tornando o mercado mundial quase que cativo do Brasil. Então, os países que têm produção de agricultura, eles querem que o Brasil se recolha em termos de produção. Não vai acontecer. O Brasil está destinado, até por providência divina, a ser o celeiro do mundo. E eles querem, de qualquer maneira, dar esse carimbo no Brasil de estar destruindo o mundo, tudo que acontece no mundo em termos de meio ambiente. Nós somos o país que mais preservou florestas naturais até hoje, na humanidade, e vamos lutar muito pela preservação daqui para frente, cada vez maior da Amazônia. Até porque isso, existe uma troca aí econômica, isso vai ser devidamente remunerado. Né? A não emissão de gás carbônico vai ser remunerada pelo resto do mundo, exatamente para não comprometer a paz ambiental do planeta. Então, nós temos que continuar cuidando da Amazônia. A Amazônia é brasileira. Nós não queremos dividir a Amazônia com ninguém. Quem vai explorar a Amazônia em prol dos brasileiros é o Brasil de forma sustentável. Que esse é o grande segredo. A Amazônia pode ser explorada, sim. Vai ser explorada de forma sustentável. Nós hoje temos conhecimento para fazer isso. Dá para fazer mineração, extração sustentável de madeira de uma forma legal? Ou seja, há uma polêmica muito grande sobre a atuação de garimpeiros. Volta e meia aparecem imagens na imprensa dos garimpos ilegais. Mas dá para fazer de uma forma ilegal? Dá para fazer de uma forma legal? Dá para explorar esses recursos minerais de uma forma sustentável? Como que o senhor vê essa questão do garimpo? O garimpo é um problema sério, porque o garimpeiro, ele parte em busca daquilo que é desconhecido para ele. E, logicamente, vai em busca de obter lucros razoáveis. Ninguém se interna numa floresta que não é um ambiente salutar, um ambiente maravilhoso para o homem viver, colocar sua família. Ele vai em busca de enriquecimento rápido, né? Que ele possa se valer disso para construir a sua vida e a vida da família. Eu preciso ter fiscalização permanente e cerrada naquilo que eu optar como terras que possam ser exploradas por garimpeiros, sim, mas garimpeiros devidamente controlados, legalizados, do ponto de vista de material que vão utilizar, o local que eles vão utilizar. O que os garimpeiros são acusados muitas vezes? De usarem produtos para fazer retirada do ouro, do diamante, disso, que não são recomendados, que poluem os rios, que causam problemas sérios de saúde para aqueles que trabalham com esse material e para aqueles que estão no entorno, para onde esse material é conduzido pelos rios, pela chuva. Isso aí não é nem recomendável, nem aceitável. Isso precisa ter um tratamento diferente. Nós, nesses 2 últimos anos, nós constituímos uma força de garantia da lei e da ordem na selva para fazer o controle disso aí. Só que não é
um espaço que seja muito fácil de ser controlado. Nós precisamos ainda criar mobilidade, nós temos que aprender mais sobre selva, apesar de hoje sermos os melhores especialistas de selva do mundo, nós precisamos ainda nos aperfeiçoar mais para ter capacidade de atuar contra esses, não só exploradores de madeira, como os exploradores de peixes ornamentais, os negociadores de gente, principalmente a biodiversidade da Amazônia, que é orçada em trilhões de reais. Isto é lógico que vale muito, tem muita gente tendo a ambição de retirar sem pagar. Então nós precisamos criar mecanismos de controle e vamos criar. Nós temos capacidade de fazer isso. O que precisa? É empregar gente e empregar recursos tecnológicos. Veja bem, 2 sistemas foram criados, não só na Amazônia, para atender o Brasil inteiro, um sistema chamado CISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras Terrestres, 17 mil quilômetros de fronteira, 17 vezes a distância Rio-Brasília de fronteiras terrestres. E este sistema, o CISFRON, foi criado exatamente para ter condições tecnológicas de monitorar a fronteira e de atuar sobre os ilícitos transfronteiriços. E criamos o CISGAAS, que era o Sistema de Garantia da Amazônia Azul. Né? Do mar. Do mar, que é outro ponto de entrada de droga, de saída de produtos ilegalmente. Então, o CISGAAS era para isso. O fluxo de dinheiro para esses 2 sistemas, com a roubalheira que aconteceu no Brasil, o desfalque que aconteceu no Tesouro Brasileiro, deram dinheiro para começar o CISFRON, deram dinheiro para começar o CISGAAS, foram feitos 2 projetos modelos, um foi em Mato Grosso, bonito, outro no Oceano Atlântico com a Marinha, e isso não houve prosseguimento. Ficaram uns pequenos trechos, aquinhoados com um avanço tecnológico, só que esse avanço tecnológico ele só pode ser considerado se ele for mantido. E como é que vai manter o avanço tecnológico? Vamos ter um gasto inicial, e depois nós vamos manter o que for apreendido por esse sistema. Isso não aconteceu. Os sistemas ficaram restritos a esses planos piloto e deixaram de ser aquinhoados com dinheiro orçamentário. Então, logicamente, isso não pode garantir 9 mil quilômetros de fronteira marítima e 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Nós somos carentes desse controle da fronteira. Nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos utilizar a tecnologia e colocar todos os órgãos que são participantes dessa nossa preocupação com a fronteira, não só da Amazônia, com a fronteira do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Receita Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, todos esses órgãos que têm missões a cumprir na Amazônia, não pode ficar por conta só das Forças Armadas, que há décadas, podemos considerar que há séculos, são as únicas que se preocupam realmente e colocam gente e famílias nossas na Amazônia. Os outros mandam gente para lá, fazendo as contas para voltar. Nós precisamos que essas instituições realmente se entreguem de corpo e alma a esse controle das fronteiras. E hoje, qual é a preocupação das fronteiras? É o tráfico de drogas, né? Para lá e para cá, todos os ilícitos da fronteira, mas principalmente, e eu sempre digo, são empresas hoje muito bem preparadas, muito modernizadas para realizar o tráfico de drogas. Isso tem que ser uma preocupação que tem que aumentar no Brasil. General, só tirar 2 dúvidas. O senhor falou do garimpo. Houve uma má interpretação, então, pelo que o senhor está falando, de que o governo deu autorização para garimpar. Na verdade, então, seria autorização para mineração legal, não é que o governo autorizou garimpo ilegal. O senhor pode explicar essa parte? Não, o governo jamais vai autorizar garimpo ilegal. Qual é o mecanismo que existe, que é realmente legal e é previsto na lei, que é o assentimento prévio. O assentimento prévio é uma autorização
que é dada mediante um pedido feito ao INCRA, IBAMA, acho que até as Forças Armadas participam, e tem um conselho de governo que é responsável por dar esse documento que autoriza o garimpo numa certa área. Esse assentimento prévio, o que estava acontecendo é que o georreferenciamento, que é um recurso de cartas geográficas que eu me utilizo para determinar qual é o espaço que será fruto desse assentimento legal, desse assentimento prévio, e nesse espaço eu estou autorizando a que haja o garimpo, dentro das condições legais. Só que o garimpo na Amazônia sempre foi, como a gente diz, eu nem gosto de usar o nome que lá no Rio de Janeiro se usa, a Bangu, né? Porque eu gosto muito de Bangu, gostava muito do time do Bangu, e eu não tenho nada contra Bangu, mas é que a gente falava que era a Bangu, exatamente porque era um troço assim. O garimpeiro ia para lá, se instalava, usava determinados produtos totalmente proibidos, que são perniciosos à saúde do ser humano, e, tiravam o que podiam de ouro e saíam. Foi o que aconteceu em Serra Pelada, ainda que Serra Pelada fosse legal do ponto de vista de como o ouro era retirado, existia agência da Caixa Econômica para fazer os negócios lá, não sei o quê, mas muitos outros garimpos eram totalmente ilegais. E esses assentimentos prévios, que eu cancelei os decretos, foi exatamente o que me veio a informação, um pouco tardia, de que havia essa discordância nessas cartas geográficas, onde o georreferenciamento tinha uma diferença. Eu disse, não, então recolhe tudo. E na reunião que eu fiz aqui, exatamente que eu só assinava o assentimento prévio. Eu não estudava o assentimento prévio do ponto de vista geológico, do ponto de vista legal. Não era eu que estudava, eu era o secretário do conselho e assinava a autorização. Eu tenho culpa no cartório, eu realmente errei. Não podia ter assinado sem ter verificado exatamente o que tinha sido feito. Então eu anulei 11 decretos dando esse assentimento prévio. E aí fiz uma reunião aqui para poder realmente me informar sobre esse assunto e tomei conhecimento de cada 1000 assentimentos prévios, chega a alguma coisa. O resto nem consegue se instalar, porque as exigências são muitas, eles não estão preparados para isso, são garimpeiros aventureiros e não chegam nem a utilizar o assentimento prévio que eles solicitam. Mas é o tal negócio, a gente precisa exatamente transformar a busca pelos minérios que fatalmente existem na Amazônia, é grafeno, é nióbio, é ouro, é prata, é diamante. Nós precisamos transformar isso em alguma coisa que produza para o Brasil, porque é nosso, e que nós possamos garantir a proteção do meio ambiente, mesmo fazendo a exploração desses recursos. Tem que ser uma exploração consciente, que nós já falamos, né? Uma coisa institucional, controlada, vigiada e sustentável. O mais importante é isso, é ser alguma coisa sustentável, que não prejudica o meio ambiente do mundo. A Amazônia possui essa capacidade se nós a explorarmos convenientemente. Acho que a gente poderia discutir a live inteira sobre a Amazônia, mas vou caminhar aí para o final, introduzir os últimos assuntos aqui, general. É impossível a gente não falar de estratégia, da gente falar aí da questão da hegemonia americana, militar, sendo contestada aí por outros atores, como China e Rússia. Como que o senhor vê a situação do Brasil em meio a esse novo teatro aí das grandes potências aí com a China tentando equiparar o seu poderio militar ao dos Estados Unidos, a Rússia com uma situação extremamente delicada com
a OTAN ali na região da Ucrânia. Como que o senhor vê o posicionamento do Brasil nesse, o pessoal costuma usar a metáfora do jogo de xadrez, mas jogo de xadrez da geopolítica, mas principalmente em relação a esse clima tenso na Ucrânia agora. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma viagem à Rússia aí nas próximas semanas ou meses. Aí, como é que o senhor vê o posicionamento do Brasil aí em termos de oportunidades ou riscos estratégicos dentro dessa nova realidade que alguns analistas já estão até chamando de Guerra Fria 2.0? Olha, Cavalcante, eu não sou a pessoa mais indicada do governo para falar sobre isso. Nós temos outros órgãos governamentais que têm um envolvimento muito maior nesse posicionamento. Vou até citar alguns desses órgãos. O Ministério das Relações Exteriores, que foi qualificado ao longo de séculos como sendo a expressão máxima do relacionamento entre países, né? E a guerra é a diplomacia por outros meios, por meios muito mais ofensivos do que a diplomacia. Mas a diplomacia é o grande instrumento para a conversa entre os países, principalmente sobre esse assunto geopolítica, que é um assunto que sempre esteve presente no mundo, com variações. Basta olhar a história do século XXI, é a história da geopolítica nas suas mais profundas concepções, né? Tivemos uma Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, chegamos à conclusão que o fato do mundo estar em guerra, lamentavelmente, nos faz constatar que o mundo tem grandes avanços e grandes perdas em épocas de guerra. Talvez, se não tivesse acontecido essas guerras, o mundo tivesse avançado muito menos nos seus equipamentos, que não são só usados na guerra, são usados em tempo de paz. É só verificar, por exemplo, o avião. Será que o avião chegaria ao ponto que chegou hoje se não tivesse acontecido as duas guerras mundiais no século passado? Será que nós teríamos um avanço da medicina que nós tivemos com os conflitos acontecidos? Será que nós teríamos um desenvolvimento até humano, até um desenvolvimento do conhecimento humano, se não tivessem sido provocados, os homens e mulheres do mundo não tivessem sido provocados por guerras que envolveram vários países? Nós estamos atravessando novamente uma fase difícil, onde algumas potências ficam com uma situação onde há a impressão que eles estão perdendo o seu poderio, e aí pode estar o caso dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos estão perdendo, mas pode alguém ter a impressão de que a geopolítica do mundo vai partir numa outra direção. Isso é o que a China faz propaganda, né? O que a Rússia faz propaganda, né? Não é uma propaganda intensa, é mais uma propaganda subliminar que não chega a consistir num posicionamento absolutamente claro sobre o fortalecimento de alguns países, o enfraquecimento de outros, mas, logicamente, vai chegando, as mensagens vão chegando subrepticiamente e dando essa ideia, né? A predominância no mundo está trocando de mãos. Não é ainda, isso não está consagrado, não está absolutamente consolidado, mas a gente pode pensar um pouco dessa maneira. Será que vai acontecer outra evolução como aconteceu nas guerras mundiais? Mas nós temos que considerar, sobretudo, que acima das guerras, acima dos conflitos bélicos, nós temos essas conversações entre países que cada vez mais se anunciam como países civilizados, que buscam o bem do ser humano e que não devem partir para uma solução violenta se não tiverem esgotado flagrantemente todas as opções de paz. Então é isso que nós estamos vivendo hoje, uma situação nova, onde, sobretudo, isso aí é uma coisa importante de ser considerada. O que o mundo está buscando hoje? Talvez objetivos diferentes dos que foram buscados em outras guerras. Eu acho que uma das grandes aspirações do mundo de hoje chama-se
alimentação da sua população por parte de alguns países. E aí, por trás disso, acontecem objetivos estratégicos de conquistas de territórios, de negociações de armamento, essas negociações em busca de alimentos. Então, é uma nova concepção desse equilíbrio mundial, que pode, muitas vezes, chegar a um desequilíbrio. E aí podemos chegar ao absurdo. Hoje eu considero um absurdo pela relevância dos arsenais que estão nas mãos desse país. Eu hoje considero um absurdo considerarmos a possibilidade de uma guerra, mas não podemos deixar de considerar. E podemos dizer que estamos vivendo um momento difícil, mas pode ser vencido. E o Brasil, como uma grande potência do agronegócio, o senhor vê algum risco estratégico por conta disso, por causa dessa questão do alimento? Não, eu considero hoje a posição estratégica do Brasil, nesse ponto de vista, uma posição extremamente importante e delicada, porque o Brasil hoje é um grande celeiro da humanidade. Nós temos uma participação na distribuição de alimentos no mundo muito grande e uma contradição, porque uma parte da população brasileira passa fome. Então isso nos choca. O nosso presidente da República é extremamente preocupado com isso. Ele faz questão de ir nessas localidades mais pobres para constatar exatamente isso. Ele não vai lá para fazer propaganda. Ele vai lá para sentir o que o povo está sofrendo diante das decisões que ele toma. Ele é a grande personalidade decisora do país. Então, ele precisa avaliar quais são as consequências das suas decisões. Então, quando ele viaja para o interior do país, faz questão de andar pelo país inteiro, e muita gente acha que ele vai fazer propaganda política. Propaganda política era mais fácil fazer no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, nas grandes metrópoles do Rio de Janeiro. Ele vai para o interior, cidades pequenas de 20 mil habitantes, onde ele coloca em risco a própria vida, para mostrar e para sentir qual é a situação do povo que é aquele povo que nós respeitamos e temos que cuidar profundamente, que depende de decisões do Executivo, do Presidente da República. Então, eu acho que hoje a situação do Brasil, primeiro, eu acho que o Brasil está fadado, e se a gente pegar os almanaques mundiais aí que se arvoram a saber a posição do Brasil em 2050, a previsão é que o Brasil seja a quinta economia do mundo, né? E é uma posição que é extremamente pesada, de responsabilidade muito grande do país. E esta aspiração, esta predestinação, ela não é nada impossível, é perfeitamente válido, exatamente por essa situação do Brasil de ter hoje 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com muita coisa ainda a ser aproveitada em proveito do Brasil ser um celeiro da humanidade. Então vamos ter aí, daqui para frente, uma missão muito importante, que é manter o Brasil sendo celeiro e cada vez participando mais dessa proteção ao meio ambiente. Ministro, vamos à nossa última pergunta aqui, só para complementar esse seu raciocínio. Queria agradecer aqui a presença de todos os telespectadores da coluna Jogos de Guerra, pedir para todo mundo dar o like aí, por favor, que é o que propicia que a gente poder continuar com esse trabalho. Ministro, o senhor citou duas coisas. O senhor falou que a importância já estratégica da produção de alimentos. A gente falou de guerra, mas eu queria que o senhor falasse sobre conflito abaixo da linha de guerra total. E aí a gente está falando de cyberataques, a gente está falando de campanhas de informação, como, por exemplo, os Estados Unidos chegou a investigar, chegou a ver inquéritos que foram julgados da suposta intervenção da Rússia na eleição americana. O senhor vê o Brasil como possíveis alvos de guerra de quarta geração ou de conflito abaixo
da linha de guerra total por conta de sermos grandes produtores de alimento. E o senhor falou dessa questão da segurança do presidente. Se o senhor puder finalizar esse ano, que é um ano complexo, o senhor falar também, fazer um comentário sobre a segurança do presidente Bolsonaro durante esse ano eleitoral. Então vamos por partes, né? Eu acho que sobre esse aspecto de guerra cibernética e dessa situação cada vez mais, que mais nos preocupa em relação a esse avanço da eletrônica, da própria 5G, né, da internet no mundo, a participação dessas redes sociais. Nós tivemos um incremento disso aí que não era esperado por ninguém. Ninguém foi capaz de se antecipar e considerar que no início da década de 20 do século 21, nós teríamos tamanho desafio, que é conciliar os avanços da eletrônica, da cibernética, da capacidade de transmissão de dados, com a possibilidade disso ser invadido. Então, hoje, todos os países do mundo, alguns com maior ou menor intensidade, estão preocupadíssimos com a preservação dos seus dados, com a preservação dos dados dos seus habitantes, com a preservação do que ele possui como coisas que são absolutamente reservadas, secretas, e que muitas vezes fogem do seu controle. E isso está abaixo da guerra total, né? Mas isso traz prejuízos seríssimos, ao mesmo tempo que provoca estudos muito sérios e muito eficazes para conter essa progressão desses hackers, dessas invasões, né? Países que se utilizaram de meios eletrônicos avançadíssimos para invadir, no caso das urnas eletrônicas, cada um tem suas preocupações em relação a esse avanço eletrônico, cibernético, que é patente no mundo. E eu acho que, como você falou, antes de partirem para a guerra total, nós vamos ter muitas intervenções desse tipo no mundo, né? E, eu não sei até que ponto os países menos abastados vão conseguir participar desse novo circo, sobretudo esse circo de informações, de comunicação, de transmissão das novidades, das notícias. Quantos vão poder participar desse circo sem serem seriamente prejudicados na preservação daquilo que quer preservar, que não quer que seja de domínio público? Eu acho que esse é um assunto assim apaixonante. Talvez se eu fosse mais jovem, eu ia procurar me aprofundar nisso. Agora eu já acho que eu estou muito velho para me aprofundar nisso aí. Eu levo surra de celular que os meus netos não levam, né? Meus netos Isso, general. Eu juro que, celular, quando eu quero tirar dúvida de celular, eu ligo para um dos meus 3 netos. O mais novo tem 12 anos, o outro tem 16, o outro tem 22. Eu ligo para eles, né? Para tirar dúvida de cibernética, de celular, de computador, e eles sabem tudo, né? Coisas que eu sou anjo, isso aí, sou muito pouquinho. Mas o Brasil pode ser vítima dessa guerra híbrida, o senhor vê? Já é vítima, nós já somos alvo. Eu, quando estava no Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, eu tinha cerca de 20 a 30 mil ataques na minha estrutura cibernética por mês. 20, 30 mil ataques por mês. E conseguimos manter a proteção, tudo, mas é uma coisa difícil, é uma tensão continuada e muito exigente. Você não pode ter um minuto de desatenção, você pode sofrer um abalo sério na sua estrutura reservada desses assuntos que são reservados por meios de segurança. Então, eu acho que isso daqui para frente cada vez vai ficar mais grave, mais sério. Qual foi a outra coisa que você perguntou? A segurança do presidente Bolsonaro nesse ano eleitoral, o que preocupa o senhor? Segurança, para mim, nesse caso, eu não deixo de dormir, mas eu fico muito preocupado, porque acho que é uma missão
importantíssima do Gabinete de Segurança Institucional. Eu tenho um pessoal que cuida dessa área extremamente competente. Basta dizer que o Gabinete de Segurança Institucional tem 80 anos de existência e jamais um presidente da República, estando sob responsabilidade do GSI, sofreu um atentado. Mas nós, cada vez que nós temos uma viagem do presidente, uma saída do presidente, uma exposição do presidente, nós procuramos levantar tudo que possa acontecer. Não somos infalíveis, mas estamos procurando atingir uma condição de ser o mais difícil possível alguém chegar ao presidente cumprindo esse tipo de objetivo, né? De poder interferir na sua própria segurança pessoal. Mas é uma tarefa difícil que me preocupa muito, até por isso, porque os meios de atuação mudaram bastante, né? Eles hoje são muito mais sofisticados, oferecem muito mais oportunidades. Então, nós temos que trabalhar muito e rezar muito. Mas o senhor acha que o risco aumentou em relação a 2018? Não, o risco aumenta à medida que os equipamentos são obtidos, seja de um lado, seja do outro, né? E tem que haver uma avaliação quais são as vantagens de fazer um atentado do presidente da República para um lado e para o outro. Quais são as vantagens de mantê-lo vivo, quais são as vantagens de fazer um atentado bem sucedido. Eu espero que as vantagens de mantê-lo vivo se sobrepõem. Então, eu sou muito preocupado com isso, obviamente, é a minha missão mais relevante, e eu tenho certeza que nós fazemos tudo para cumpri-la da melhor maneira. E espero conseguir cumpri-la até não haver mais necessidade. Tá? General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, muito obrigado pela sua entrevista à coluna Jogos de Guerra. Queria agradecer a presença dos nossos telespectadores, agradecer ao senhor, deixar aqui a casa sempre aberta, sempre que o senhor precisar falar, quiser divulgar alguma coisa, estamos aqui à sua disposição. E se o senhor puder fazer a sua fala final aqui para a gente encerrar, e muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Kawaguchi, foi um prazer muito grande. Eu agradeço aqueles telespectadores que tiveram paciência de me ouvir até agora. Eu tenho certeza que é duro, mas eu agradeço muito aqueles que tiveram essa paciência e dividimos aí algumas experiências, algumas informações. Eu agradeço muito a todos eles. Estarei à disposição quando vocês precisarem. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.